A expansão da igreja cristã não aconteceu de forma imediata nem simples. Nos primeiros anos, o evangelho parecia restrito ao povo judeu, levantando uma questão decisiva: os não-judeus também poderiam fazer parte do plano de Deus? A história de Cornélio responde essa pergunta de maneira clara e transformadora. Neste artigo, vamos compreender quem foi Cornélio, o contexto bíblico de sua conversão e como esse episódio marcou a inclusão definitiva dos gentios na igreja. Cornélio é apresentado em Atos 10 como um centurião romano que vivia em Cesareia. Ele era um oficial do exército, pertencente a um povo tradicionalmente visto como distante das promessas de Israel. Ainda assim, o texto bíblico o descreve como um homem piedoso, temente a Deus, que praticava a caridade e orava constantemente. A Bíblia afirma que Cornélio temia a Deus com toda a sua casa, Atos 10, 2, mostrando que, mesmo sem ser judeu, ele buscava sinceramente ao Senhor. Sua história revela que Deus observa o coração humano, além de rótulos religiosos ou étnicos. No primeiro século, havia uma separação clara entre judeus e gentios. Leis cerimoniais, costumes alimentares e tradições culturais reforçavam essa divisão. Muitos judeus acreditavam que a salvação estava restrita àqueles que seguiam a lei de Moisés. Por isso, a ideia de um gentio ser aceito plenamente na comunidade cristã causava resistência. A conversão de Cornélio acontece exatamente nesse cenário de tensão, revelando uma mudança profunda na compreensão do plano de Deus. A narrativa bíblica relata que Cornélio teve uma visão em que um anjo de Deus lhe apareceu, afirmando que suas orações e esmolas haviam sido lembradas diante do Senhor. Atos 10, 4. O anjo orienta Cornélio a chamar Pedro, que estava em Jope. Esse detalhe é importante, pois mostra que Deus não apenas vê a fé sincera, mas também conduz pessoas e circunstâncias para que sua vontade se cumpra plenamente. Enquanto Cornélio aguardava Pedro, o apóstolo também teve uma visão marcante. Ele viu um lençol descendo do céu com animais considerados impuros pela lei judaica, e ouviu a ordem divina: não chame impuro ao que Deus purificou. Atos 10 e 15. Essa visão preparou Pedro para compreender que o evangelho não deveria ser limitado a um grupo específico. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele reconhece: agora entendo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10 e 34. Durante a pregação de Pedro, algo surpreendente acontece. O Espírito Santo desce sobre Cornélio e todos os que ouviam a palavra antes mesmo do batismo. Atos 10 e 44. Esse evento confirmou de forma inequívoca que Deus havia aceitado os gentios da mesma maneira que os judeus. Esse momento foi decisivo para a igreja primitiva, pois mostrou que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, independentemente da origem étnica. A conversão de Cornélio marca oficialmente a abertura da igreja aos não-judeus. Esse episódio estabelece que o evangelho é universal e que todos são convidados ao arrependimento e à fé. Mais do que um relato histórico, essa história ensina que Deus age além das tradições humanas e que seu propósito sempre foi alcançar todas as nações, como prometido desde o Antigo Testamento. A história de Cornélio revela que a inclusão dos gentios não foi um plano secundário, mas parte essencial do propósito de Deus. Ela desafia preconceitos religiosos, culturais e espirituais, lembrando que a igreja é formada por pessoas transformadas pela graça. Essa verdade continua atual e convida os cristãos a viverem uma fé que acolhe, anuncia e testemunha o amor de Deus sem distinções. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor
essa história bíblica tão significativa. Compartilhe com outras pessoas para que mais leitores conheçam a profundidade do plano de Deus para toda a humanidade.